Saúdo a todos os irmãos, todas as irmãs, todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras, na direção do Espírito Santo. Hoje nós vamos examinar a respeito de crer somente no Senhor. Mas isso é uma coisa que todo mundo sabe? Não. Às vezes você crê num homem. Não vai examinar as Escrituras para ver se o que está falando, o que está sendo anunciado, o que está escrito, realmente é daquela forma que está sendo dita. Você confia na pessoa, mas nós não podemos. Temos que confiar em Deus. É claro que nós não vamos ficar tudo, né? Alguma coisa que você acha um pouco diferente, outras pessoas pensam diferente. Então a nossa, vamos dizer, uma obrigação é buscar a verdade, né? Deus não vai chegar para nós, mandar os anjos, né? O Senhor Jesus, olha, isso aí significa isso, aquilo significa aquilo. Porque a palavra nos diz assim, que todo que procurar, ele encontra a verdade. Quem bater, a porta se abre, não é? Quem pedir, será dado. Então nós primeiro que darmos o passo, fazermos o que nós queremos entender, procurar, buscar, pedir. Então nós é que temos que procurar. Os irmãos de Bereia eram considerados mais nobres do que os demais de outras localidades, porque todos os dias examinavam nas Escrituras se era aquilo que eles tinham ouvido, se era sim exatamente o que constava lá. Então eu recomendo você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, está interessado em conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, o caminho estreito, busque com amor, em oração, em santificação, e Deus vai te revelar. Hoje nós vamos então examinar a respeito de crer somente no Senhor. Vamos começar lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 46 a 50, que dizem assim: E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lá naquela multidão, aquela mulher com fluxo de sangue chegou e tocou no Jesus e ficou curada. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. O que é isso aqui? Aqui é o seguinte: a mulher estava com fluxo de sangue e sabia que se só chegasse nele, tocasse nele, ela ficaria curada. E ela foi, tocou, ficou curada. E o que o Senhor Jesus disse para ela? Que tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Por que a tua fé te salvou? Porque isso aqui foi um sinal maravilhoso, foi um milagre. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha com os médicos. E ela creu naquele que estava lá. Ela tinha ouvido falar o Evangelho, conhecia ele. E ela, com fé inabalável, tenho certeza que se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E com aquela fé, ela ficou curada. Você acredita que essa mulher possa ter deixado Jesus de lado depois na vida dela? Nunca na vida. Ela devia a vida dela a ele. Ela entendeu isso, então ela se entregou a Jesus. Ela começou a fazer toda a vontade de Jesus. A tua fé te salvou. Não é te curou, é te salvou. Então, irmãos, é muito importante nós crermos em Jesus de forma inabalável, E aí chegou um dos príncipes da sinagoga, um dos principais da sinagoga, e falando para o irmão lá: tua filha já está morta, não incomodes o mestre, porque ele pedia que fosse orar pela filha dele, que estava doente. Aí chegou esse príncipe da sinagoga e falou: ela já morreu, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. O que nós precisamos, o que esse homem precisava fazer para a filha dele ser salva, curada? Não só ser curada, mas salva. Crer. Eu creio, Senhor. E ele foi lá, a menina estava morta, orou, a menina ressuscitou e foi salva.
Porque essa menina, quando ressuscitou, teve o testemunho de todos. Olha, você estava morta. O pessoal ia sepultar você lá. Aí o mestre veio e orou por você, você ficou curada. Você ressuscitou da morte, saiu da morte. Ele tirou você dos braços da morte, como ele pode fazer com qualquer um. Não somente morte física, mas espiritual. Muita gente está nos braços da morte espiritual. Então ele tem poder para nos resgatar, dar liberdade. Mas temos que fazer o quê? Crer somente no Senhor. Aquela mulher confiou em médicos a vida inteira. Perdeu tudo que tinha. Aí ela se deu conta que tinha uma coisa que não tem preço. Não é cobrado a salvação. As bênçãos que recebemos, nós não temos que pagar nada. Não tem que dar dízimo. Olha, eu recebi uma graça, vou dar isso aqui, vou fazer aquilo. Não precisa, o preço já foi pago, irmãos. A nossa gratidão para com Deus é servi-lo. Servir Jesus, obedecer Jesus. É a nossa gratidão para com Deus. Vamos ver aqui também, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 23, diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, eu não creio, eu não tenho fé, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele não lança em rosto, ele ajuda e não lança em rosto. Então, se aquele que tem fé e crê em Jesus, eu creio, Senhor. O que está dizendo aqui? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho pedido e Deus não tem respondido. Tem um problema aí. Às vezes a pessoa pede para o seu próprio deleite. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que pedir conforme a vontade de Deus e para nossa bênção e salvação. Não é para nós termos uma vida abençoada materialmente, vivendo de papo pro ar, ganhando dinheirão. Não, isso aí o Senhor Jesus não tinha onde dormir. Nós temos que olhar, o exemplo nosso é Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos também, no capítulo 11, os versículos 20 a 26, diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Precisamos pedir com fé. Não é eu vou pedir porque quem sabe Deus, você não tem fé. Eu vou pedir e o Senhor vai responder. Mas nós temos que vigiar nossas palavras. Porque tudo que nós falamos é uma oração. Aqui o Senhor amaldiçoou uma figueira. Então vou amaldiçoar aquele, vou amaldiçoar aquela árvore, vou amaldiçoar. Ele amaldiçoou como exemplo, mas foi ele que amaldiçoou. E nós não podemos, se ele amaldiçoou, é porque você tinha que secar aquela figueira mesmo. Para exemplo, aquele que não dá fruto vai secar igual essa figueira. Foi um exemplo que ele nos deixou. O Senhor não tem prazer em destruir as coisas, mas ele criou tudo para bênção, maravilha. Então ele está nos mostrando. Você peça crendo, pedir coisas boas, o que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele não quer fazer você ganhar na Mega Sena, na loteria, não pense isso. Pense coisas que Deus quer fazer de você, Ele quer livrar você do pecado, da morte. Então ore nesse sentido. Então aqui diz assim, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí acontece o quê? A oração não é respondida. Você tem ódio, tem raiva, tem inveja das pessoas, quer que morra, quer que aconteça coisa ruim, para Deus castigar, essa pessoa tem que morrer. E você vai orar com isso no coração. O que você está fazendo? Você não está perto de Deus, você está se distanciando cada vez mais de Deus. Você tem que crer em Deus, que é galardoador para todos e não faz acepção de pessoas. E aquela pessoa que você tem raiva, Deus está abençoando mais e mais e mais, porque muitas vezes ela está orando por você, para Deus te abençoar. E você está amaldiçoando a pessoa, pedindo para Deus pôr a mão e destruir e matar. Então passe a orar pelas pessoas, até os inimigos, orar por todos. É o que a palavra, o Pai Nosso, nos ensina, né? A oração que o Senhor nos ensinou.
perdoa os nossos pecados assim como perdoamos os nossos inimigos. Então, irmãos, são coisas que a gente vai crescendo na fé, vai entendendo e tem que viver, né? Vamos ver em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer? A pessoa fala assim, eu creio em Deus, eu tenho tanta fé, eu creio, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou nos cultos, eu dou o dízimo, já não crê. Porque quem crê em Deus não fica chamando eu fiz, eu posso, eu faço. Deixa Deus. O que a tua mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Você não tem que tocar trombeta das coisas que você faz, nem ficar aparecendo mais que os outros, nem se vangloriando daquilo que você não é e não tem. Você não tem salvação se faz isso. Você não é de Deus se você faz isso. Então se converta verdadeiramente. Essa palavra é para aqueles que estão em dúvida, não entendem o que é crer em Deus. O Senhor está nos explicando aqui. Creia em Deus. Em João capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Para que todos crescem por ele. Ele veio dar testemunho da luz. Você acredite na luz pelo que eu estou falando e estou pregando. E não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja aqui. Todos os que creram, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então não fique escrevendo em parede, colocando no vidro do carro, Jesus é maravilhoso. Isso é desrespeito. É desrespeito isso. Tenha Jesus no teu coração, não precisa ficar lá para o mundo. Eu sou crente, viu? Não precisa. Seja crente, crer é ser crente. Você crê? Então você é crente, você crê. E aqui diz assim, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, deixamos a nossa vida material, carnal, jogamos a roupa velha fora, que era a nossa vida carnal, e passamos a viver uma vida espiritual. Vivemos em espírito e em verdade. E é isso que Deus quer que nós façamos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 31 a 34, diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Salvou toda a sua casa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou, creia em Deus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. No nome. Crê no nome, Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E aí, ele já, não, eu creio, eu vou crer. Não é assim. O que eles fizeram em seguida? Pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam na casa. Como uma pessoa vai crer se não tem quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Está nos nossos ombros, nos teus e nos meus, pregar o evangelho, trazer filhos para o Senhor, trazer convidados dignos de salvação para a igreja, para a salvação. Então vamos acordar, despertar, fazer a vontade de Deus, irmãos. Tiago 2,19 diz aqui, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Até o demônio, até o diabo sabe que tem um só Deus, um só Deus. E treme quando fala o nome dele, Jesus. Mas Jesus não é o Filho, Jesus é o Cristo é um homem. O homem que recebeu o nome do Pai, que o nome do Pai, Jesus, é nome de família. Nós também temos esse nome quando aceitamos. Invocou o nome sobre mim, o nome do meu Pai. Você tem por Pai aquele que foi invocado sobre você quando você nasceu. Então, pense bem nisso, medite nisso. E vamos ver aqui também...
em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, para encerrar. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vocês viram quantas promessas de Deus para quem crê? Vamos crer em Jesus Cristo, único e suficiente Salvador nosso. Vamos crer nesse nome, nos apegar a esse nome, e nós seremos grandemente abençoados já nesta vida, com a proteção de Deus, vida, paz e tudo mais que Ele já nos prometeu. E depois, na vida vindoura, a vida eterna, junto com Deus e Jesus Cristo nas mansões celestiais. Deus nos abençoe a todos nós e nos dirija em tudo, livre-nos do todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.